Olá, boa tarde. No Sem Censura de hoje vamos falar de literatura, música, arte contemporânea e diabetes. Os nossos convidados são o Dr. Leão Zaguri, que é endocrinologista, especialista em diabetes. Ele fala sobre um novo medicamento que vai permitir o controle glicêmico. Além dele, Maria Camargo, que é escritora e roteirista. Ela está lançando o livro da minissérie Dois Irmãos, baseada na obra de Milton Atum. Uma ideia que demorou 15 anos para se concretizar. Antônio Grassi é ator e gestor cultural. Ele dirige o Instituto Inhotim, um centro de arte contemporânea localizado em Brumadinho, Minas Gerais. E Carol Naine é cantora. Ela faz show na próxima quarta-feira em São Paulo e fala conosco sobre a sua carreira. Comigo hoje, a linda produtora de web, Camila Abreu, que vai nos explicar como vocês fazem para falar aqui com a gente. Camila? Oi, boa tarde, pessoal, tudo bem? Para participar do Sem Censura é muito simples. Basta você enviar o seu comentário ou uma pergunta para os nossos convidados, que eu vou receber e repassar para eles. Lembrando que a gente já está ao vivo no Facebook, então participem. Isso. E a gente começa a nossa participação aqui hoje com música e falando com a nossa finalista do Prêmio da Música Brasileira, que é a Carol Naine, com a música Disputa. Não foi isso, Carol? Foi isso. Fomos indicados na categoria Melhor Canção, junto com Tom Zé e Zeca Pagodinho. Nossa, mas que honra, hein? Muita honra. Isso, com certeza. E como é que foi isso para você? Foi, ao mesmo tempo, uma alegria e um espanto, né? Porque é artista independente, a gente vai trabalhando no CD, assim, de uma forma muito independente mesmo é a palavra, né? E a gente não sabe exatamente até onde que ele chega. E quando chega num lugar desse, com um reconhecimento desse, é sempre muito feliz. Isso. Então vai ser uma felicidade pra gente poder ouvir você. Vamos ouvir? Vamos lá? Então, Carol Naine, vem aqui pro palco, né? Isso. A gente já tem, esperando por ela, o Glauber. Você pode apresentá-lo, né? É o Glauber Seixas, vai me acompanhar no violão. Isso. E você vai cantar o que pra gente? A gente vai cantar Quimera Não. Quimera Não. Então vamos ouvir. Eu desapeguei das velhas letras mortas, ensanguentadas de palavras póstumas. Aproximei o verbo da pessoa e a pessoa da conclusão. Eu aprofundei no linguajar esdrúxulo, eu caduquei vocabulário luxo. Evitei a aurora, alvorecer, outrora e coração. Tirei a pompa e falei da gente. Eu banquei a tonta e fui indecente. Eu não faço uso de flora ou quimera, porque meu canto é pra uma galera que se distrai quando a frase é oca e a boca é de refrão. Aqui não tem um pingo de veneta. Aqui se fala de tudo que é treta. Faço uso de flora ou quimera, porque meu canto é pra uma galera que não engole frase ou que fica louca quando marca toca de não perceber que a boca é de refrão. Mas eu também posso ser muito eloquente, adicionar deselegantemente minha alma, a miúde, alhures e garapés, desilusão. Veja, não é que seja a única proposta, mas eu escrevo com os pés nas costas, pra que me entendam com o cérebro na mão. Eu desapeguei das velhas letras mortas, ensanguentadas de palavras póstumas. Aproximei o verbo da pessoa e a pessoa da conclusão. Eu aprofundei no linguajar esdrúxulo, eu caduquei vocabulário luxo. Evitei a aurora, alvorecer, outrora e coração. Eu tirei a pompa e falei da gente. Eu banquei a tonta e fui indecente. Eu não faço uso de flora, quimera, porque meu canto vai pra uma galera que se distrai quando a frase é oca e a boca é de refrão. Aqui não tem um pingo de veneta. Aqui se fala de tudo que é treta. Eu não faço uso de flora ou quimera, porque meu canto vai pra uma galera
tente adicionar deselegantemente minha alma a miúde, alhures e garapés, desilusão. Veja, não é que seja a única proposta, mas eu escrevo com os pés nas costas, pra que me entendam com o cérebro na mão. Mas eu também posso ser muito eloquente, adicionar deselegantemente minha alma a miúde, alhures e garapés, desilusão. Veja, não é que seja a única proposta, mas eu escrevo com os pés nas costas, pra que me entendam com o cérebro na mão. Obrigada. Carol, muito obrigada. Você volta no final a cantar com a gente. Obrigada. Volta pra cá, vamos terminar de conversar um pouquinho. Obrigada também ao músico, né? Carol, que voz doce que você tem e parece que você está contando uma história pra gente, né? É isso. Eu estava aqui assim encantada com as suas paradinhas, a forma como você falava, né? Sim. Engraçado, né, gente, que ela começou o programa, parecia que era tímida, né? Mas olha só, que gostoso ver você cantar, né? Que bom. Na verdade, eu sou tímida mesmo, não é um personagem. Mas é o meu jeito de fazer música mesmo, eu gosto de contar uma historinha mesmo. E formando um personagem, né? Mesmo que seja eu próprio lírico, assim, eu gosto de fazer a historinha e ter uma ideia que se fecha, assim, né? Que tem um início, meio e fim. Eu gosto de contar isso dessa forma. E você também compõe, não é isso? Ou você Sim. Também. A música e letra. A música e letra são todas suas, né? Isso. Então você já pensa nessa historinha que você vai contar. Eu, na verdade, começo pela historinha mesmo. Depois a música vem. E as suas influências musicais para você chegar desse jeitinho assim? Eu escutei muita música brasileira desde sempre, né? Em casa, meu pai ouvia muita música e eu escutava Chico Buarque, Caetano. E depois, quando eu comecei a cantar, eu formei um grupo de samba. E eu cantei muito samba de raiz. E o samba tem disso, né? Os sambistas, eles contavam histórias, né? Eles faziam anedotas e coisas engraçadas ou coisas tristes, mas tinha sempre essa forma de contar. Acho que eu peguei muito é da música brasileira, né? Esse apreço pela letra, assim. E quantos anos você tem? Eu tenho 35. Gente, não parece, né? Não, né? Isso é muito legal, né? Parece bem mais nova, lógico. E você, na verdade, toda essa influência que você teve do samba, enfim, você também teve aula de canto? Também teve todo um aprendizado também? Sim, fiz aulas. Fiz aula de música, aula de harmonia, aula de canto. Isso faz a diferença, né, para um cantor? Eu acho que é importante. É porque tem gente que muito naturalmente já canta, né? Já tem uma voz colocada, mas acho que estudar nunca é ruim, né? E você agora, você vai fazer um show em São Paulo, nessa quarta-feira, tá certo? Isso, quarta-feira agora, dia 9, chama Teatro Vira da Lata, o lugar. O show é desse disco que eu trouxe aqui para vocês conhecerem. Vamos mostrar o CD da Carol, você está lançando, né? Eu lancei no final do ano passado, digital, e esse ano eu estou fazendo os shows para lançar o disco físico. Chama Qualquer Pessoa Além de Nós. São só canções minhas ou em parcerias com a Luciana Elaiui. E se trata de vários temas muito específicos. Eu falo de machismo, eu falo de redes sociais, eu falo de intolerância religiosa, falo um pouco de racismo. Assim, é um CD que foi bem construído para ter vários temas desses que a gente tem discutido muito. Vocês, né, discutem eles aqui também. Eu coloquei isso em forma de música. Ou seja, é uma forma que você tem também de falar, né? Isso, exatamente. Através da música. E a gente ouve, né, e reflete. Isso. Tá correto? Tá correto. E o que você me diria em relação à arte? Como é que você está achando a arte hoje no Brasil? Eu estou achando bastante produtiva. Eu acho que, assim, temos as dificuldades, né, de crise, de tudo que a gente está passando, mas eu acho que a arte sempre enfrentou isso. A arte nunca foi beneficiada, assim, né? Então, eu acho que a gente sempre enfrentou artisticamente e sempre continuou produzindo. E eu acho que a gente está num momento muito, pelo menos na música, não sei, assim, nas artes plásticas, mas num momento muito artista. Tem muita gente fazendo música. Eu acho que se abriu, assim, um mercado por causa da internet mesmo. Não que esteja todo mundo fazendo sucesso ou ganhando dinheiro ou coisa assim, mas produzindo tem muita gente, com certeza, e muita coisa boa sendo produzida. E o que você acha da internet para você que é cantora, compositora? Como é que você vê a divulgação na internet das músicas?
Assim, para mim, é o que tem sido mais, que eu tenho usado mais, é a internet mesmo. A gente investe dinheiro e tempo fazendo a divulgação primeiro na internet, depois você começa a colher os frutos ao vivo, né? E consegue chegar nas mídias mais tradicionais, tem sido por aí o caminho. Uhum. Bom, gente, a gente está falando de arte e essa importância toda que a Carol está dizendo sobre a arte, e a gente tem aqui hoje um representante, né, o Antônio Grassi, do Instituto Inhotim. Quer falar de arte? Vamos falar de Inhotim, e com muito orgulho, não é, Antônio Grassi? Quais são as novidades que você traz para a gente de Inhotim? É verdade, é um grande orgulho fazer parte desse projeto, né? O Inhotim, ele é uma potência no sentido de ser uma experiência única no mundo, né? Dessa junção incrível entre jardim botânico e arte contemporânea. O resultado disso é uma experiência ímpar mesmo, que as pessoas todas, quando ali chegam, acham que supera a expectativa. Você não consegue falar do Inhotim mostrando foto ou vídeo, nada disso. É pouco para aquilo que representa, né? Aquele instituto, aquele lugar. A gente vem de uma experiência agora internacional também muito forte, porque nós fizemos agora em Washington, na sede do BID, a primeira exposição internacional do Inhotim. E cada vez mais consolidando essa presença nossa no exterior, internacionalmente, né? E o reconhecimento no exterior também. Nós temos um percentual muito alto de visitantes estrangeiros no Inhotim. Numa certa medida, a gente tem um reconhecimento fora, às vezes até maior do que no Brasil, mas, de qualquer maneira, é bom saber que a gente está mostrando um Brasil inteligente, um Brasil vigoroso, um Brasil com arte, com excelência, né? E isso é muito importante para a gente. E vale dizer onde fica Inhotim, né? Fica em Brumadinho, isso, a 60 quilômetros de Belo Horizonte, e o acesso é fácil de chegar, não é isso, Grassi? E as pessoas vão encontrar o quê, né? Se chegarem em Inhotim hoje, eu queria que você explicasse para quem, por exemplo, nunca ouviu falar, né? Ele vai encontrar um jardim botânico com um paisagismo incrível. Ele vai encontrar 23 galerias com obras de arte dos maiores artistas do mundo, não só brasileiros, como também de mais de 30 países. Ele vai encontrar no meio disso obras também ao ar livre, né? E principalmente vai estar num lugar que a gente tem tido até dificuldade de classificar o que é o Inhotim, né? Dizer que ele é um museu a céu aberto de arte contemporânea é verdade, mas não é tudo. A gente dizer que ele é um jardim botânico também é verdade, mas não é tudo daquilo ali. A melhor definição que a gente encontrou para o Inhotim é que ele é um estado de espírito. Ele é um lugar onde as pessoas têm a possibilidade de ter contato com uma informação e com o seu sentido mais pleno, no sentido do contato com a natureza e também o contato com a obra de arte, né? Ali você vai conseguir ver uma obra de arte de uma maneira muito diferente daquela que habitualmente a gente vê nas galerias tradicionais ou nos museus urbanos que a gente encontra pelo mundo, né? Alguém aqui, doutor Leão Zaguri, já foi a Inhotim, conhece? Já visitei. O que o senhor achou do parque, do Jardim Botânico? Absolutamente encantador. E para quem duvida de que os brasileiros podem fazer alguma coisa de primeiro mundo, que vai em Inhotim. Eu fui extremamente bem atendido. O sistema o que eles usam para mostrar o parque é excepcional e não há o que se preocupar com alimentação, porque tem 2 restaurantes magníficos com preços diferentes. Realmente a integração das obras na paisagem para muitos parece bom. Para mim, o bom foi a paisagem. Eu achei que ficar algumas horas num parque como aquele revigora. Eu acho que vale a pena visitar essa grande obra dos brasileiros. Então, como cidadão, o senhor recomenda, e como médico, o senhor recomenda mais ainda? Vão em Inhotim, que vai fazer um bem danado à saúde. O único repasse é que, devido aos meus cabelos brancos, a minha aceitação do tipo de arte que tem lá é limitada. Eu prefiro a arte clássica. Mas vale a pena ir. Eu não tenho dúvida. E você, Carol, você chegou a conhecer Inhotim também? Eu fui a Inhotim tem uns 2 anos, mais ou menos. Eu adorei, eu achei fantástico.
E eu acho que o que eu mais gostei, tirando, né, todo o complexo assim de envolver natureza e arte, o que eu mais gostei foi que artistas brasileiros têm a sua própria galeria. Então é uma coisa muito rara isso, né? Assim, quero ver a Adriana Varejão, vai em Inhotim, tem um prédio só com a obra dela. Então, e tá lá. E espero que continue lá. Não sei como é que é o processo, mas assim é uma coisa única realmente. A gente não tinha nada assim, né? Parecido. Maria já foi? Ainda não. Ainda não, uma vergonha. Nem eu também. Temos que ir. Camila já foi? Também. Então vamos combinar. Vamos combinar. Olha, depois dos relatos aqui, dá vontade de sair agora para gente. Todos os relatos, né, são assim. De todos os relatos, é verdade. Isso é uma realidade, Antônio Grassi. Eu nunca ouvi falar mal, assim, sempre ouvi com orgulho. Como é que começou o Parque de Inhotim? Porque tem uma história interessante, né? Na verdade, essa unanimidade assim, que a gente tem, né, em relação à aceitação das pessoas é incrível. Mesmo com as questões que cada um coloca, né? O doutor mesmo colocou agora a sua dificuldade, digamos assim, com a arte contemporânea. Isso muita gente tem essa questão mesmo, e tem a oportunidade de estar num lugar onde você compensa algum gosto pessoal por outra coisa, né? O paisagismo é incrível, né? Ele começou esse projeto, na verdade, com uma ideia de uma pessoa, que é o Bernardo Paz, que era um empresário mineiro, e que apostou e que investiu naquilo. Começou com um projeto paisagístico, né? O Bernardo gostava de jardins, então, paralelo à sua coleção de obras de arte, ele começou a fazer um jardim muito ancorado por um amigo grande que ele tinha, que ninguém mais do que o Burle Marx, né? E ali começou aquele projeto de fazer aquele jardim naquele lugar. Isso em que ano, Grassi? Isso lá atrás, isso começou há muitos anos atrás, não tantos assim, mas que resultou na abertura ao público em 2006. O Inhotim fez 10 anos aberto ao público no ano passado. Nesse processo todo, o Bernardo se aproximou de alguns artistas que também fizeram a cabeça dele, o convenceram a incorporar as obras de arte num processo onde fosse aberto para o público, né? Ao invés de ser um colecionador de obras, ele pudesse abrir aquilo, ao mesmo tempo chamar alguns artistas, que a gente chama de site específico, né? São artistas que constroem as suas obras para aquele lugar. Então você, para ter contato com aquela obra, você tem que ir lá no Inhotim. E através de um processo curatorial, se montou uma equipe de curadores, uma equipe internacional muito importante, né? Liderada pelo Alan Schwartzman, que reside em Nova York e que tem uma visão internacional das obras, tudo isso. E essa equipe, formada também com brasileiros, né, com residentes lá, foi construindo esse acervo que é o Inhotim hoje, que tem 23 galerias e outras obras de arte também no mesmo número, mais de 20 obras de arte ao ar livre, né? Galerias permanentes e galerias temporárias, no meio de um parque incrível, de um jardim incrível. Antônio Grassi, a gente tem um VTzinho e a gente vai mostrar para o público em casa, para quem não conhece ou não lembra. Ótimo. Vamos ver? Vamos lá? Que ótimo, que legal. Emília vai colocar no ponto para passar. Perguntar. Nós vamos perguntar, porque o Grassi estava explicando, mas como não entrou o áudio, a gente vai repetir o que ele estava dizendo. Você estava dizendo que isso é um aplicativo, Exatamente. Não é isso que a gente viu? Esse vídeo que a gente viu, que mostra várias obras do Inhotim, ele integra um projeto que a gente lançou agora, que é um aplicativo do Inhotim, que você baixa pelo seu celular
e você se orienta, tanto dentro do Inhotim como fora, das obras que você vai visitar, de onde você está ali dentro. E é um projeto incrível que a gente acabou de lançar. E é gratuito esse aplicativo? É gratuito, Grazi? você baixa nessas coisas de aplicativo nos telefones, tanto dependendo da marca do celular, você baixa num aplicativo ou em outro, mas você baixa gratuitamente e abre no seu celular. E você tem contato com todo o roteiro. Lá dentro do Inhotim, quando você se orienta pelo aplicativo, ele te dá onde você está, para onde você quer ir, como você faz para ir, como você chega no restaurante, como você chega numa galeria. E é um projeto que a gente está muito feliz de orientar um público, cada vez mais é um público maior, né? Nós já chegamos hoje a mais de 350 mil visitantes por ano. Esse ano, certamente, a gente chega já a 400 mil visitantes, que é um número muito expressivo para uma instituição localizada fora do eixo Rio-São Paulo, no interior de Minas Gerais, né? E que não tem um metrô na porta, como tem no MoMA, no Louvre, e que a gente tem essa possibilidade de estar levando as pessoas do mundo inteiro para ir lá conhecer, né? Porque o interessante, na verdade, é o que você diz, quer dizer, as pessoas que vão, elas vão para conhecer Inhotim. Exato. Elas vão para aquele local. Mas vocês lá também têm pessoas que mostram as obras? Ou seja, se eu for lá hoje, eu tenho horário de visitação, eu agendo, como é isso? Você tem monitores em todas as galerias, você pode também agendar a sua visita mediada, né? A gente tem uma estrutura muito bem treinada, muito bem capacitada e que atende as pessoas não só nas visitas específicas para as galerias, como também em visita panorâmica, em visitas que a gente pode estar agendando. Quer dizer, tem uma estrutura já pronta para esse tipo de serviço, né? Okay. É muito legal e eu espero que o Brasil inteiro tenha a oportunidade de passar por Inhotim algum dia. Eu também acho que é bom, né? Acho que eu vou também, né? Vou logo lá, né? Gente, olha só, enquanto vocês veem Inhotim aí, procuram, enfim, no computador, no aplicativo, a gente vai deixar vocês só um pouquinho, mas volta já, depois do intervalo. Nós estamos de volta com o Sem Censura, mas antes de conversar com os nossos convidados, a Camila Abreu tem as perguntas de vocês e comentários. Camila. Isso, separei alguns comentários aqui. Por exemplo, a Roseli Sardinha, ela disse que Inhotim foi o presente de aniversário dela desse ano e ela achou uma maravilha. Foi um momento de extrema felicidade. Superou as minhas expectativas, ela já quer voltar. Opa, que bom. Volte mesmo. A Sônia Maria Vanderlei, ela pergunta, ela diz que ela mora em BH e ainda não conhece o Instituto Inhotim. Ela quer saber se de fato há um dia da semana em que a entrada é gratuita. Há um dia da semana, sim. Na quarta-feira, a entrada é gratuita e fica aberto como nos outros dias normais, só que na quarta-feira é gratuito. Para todo mundo ou só para morador? Para todo mundo. Qualquer pessoa que chegar na quarta-feira entra de graça. O Francisco Eduardo, ele comenta, nem tudo está perdido no nosso país. Vejam que maravilha de cantora e interpretação. Gostei muito. O Gabriel Borges comentou, Carol Nani é um grande talento da nossa música. E a Isabela Marinho pergunta onde pode encontrar o CD da Carol. O CD comigo. Me manda um e-mail para carolnane@gmail.com e aí eu envio pelo correio, a gente faz o processo todo pela internet. Ah, sim. E dá para comprar no iTunes, mas aí só o digital mesmo. E dá para ouvir em tudo que é lugar. Facebook, Spotify, Deezer, todas essas SoundCloud, plataformas, isso. Elas estão. Mas o físico, se você quiser comprar, é só enviar no e-mail. Isso. Tá bom. E o Ronei Ribeiro, ele pergunta pro Antônio, quando você vai voltar às novelas? Bom, tem alguns projetos ainda aí sendo pensados, mas não tem ainda uma data prevista, não. Mas essa minha atividade artística eu não abandonei. Não. Eu espero estar voltando em breve. Que bom.
Isso. Gente, nós conversamos aqui com o Antônio Graça, a gente ouviu a música da Carol, né? E a gente fica com a sensação de que seria ótimo se a gente colocasse 2 fonezinhos no ouvido com a música da Carol e saísse andando pelo parque, o que seria muito saudável, não é, doutor Leão Zaguri? Para quem tem diabetes, então seria ótimo, né? O que o senhor me diria? Faz um exercício físico de forma agradável, não é isso? Hoje em dia, essas duas coisas, o exercício físico e a mentalização, a aceitação, o enfrentamento de forma positiva é o que pode melhorar mais as pessoas, não só diabéticos, mas todos os que enfrentam algum tipo de problema de saúde. A gente sabe, doutor Leão Zaguri, que hoje existe um medicamento que foi, enfim, recém-aprovado, não é? Que seria um medicamento que ajudaria o diabético unindo substâncias que ele teria que, por exemplo, utilizar de forma diferenciada, assim, separadamente. Isso é uma realidade já realmente? Isso é uma realidade. Esse medicamento já existe e ele associa a insulina, um análogo da insulina, que é uma insulina de ação prolongada, a uma substância que se chama, é um hormônio chamado GLP-1, que é um análogo do GLP-1, e ele tem objetivos diferentes. A insulina faz com que a glicemia se mantenha ao longo do dia mais baixa e esse outro remédio faz com que a glicose, depois das refeições, não suba tanto como acontece com os diabéticos, e que isso se mantém em nível mais baixo, apenas com uma injeção subcutânea ao dia. Mas essa é uma tendência que vem ocorrendo no tratamento do diabetes, porque nos últimos anos se lançaram muitos remédios, cada um deles para atingir um objetivo específico. Existem remédios que atuam estimulando a produção de insulina, existem remédios que melhoram a absorção dos alimentos, existem remédios que bloqueiam a produção de glicose pelo fígado e ainda existem remédios que promovem a eliminação da glicose pela urina. Então, são muitos remédios. Você, então, poderia ter, como é que eu posso comparar? Você compraria um terno ou um vestido pronto ou semi-pronto, ou então você mandaria fazer no alfaiate. Você pode ter, para cada paciente diabético, uma combinação desses remédios específica. Quer dizer, você teria um tratamento mais aproximado do que você precisa. Como é o nome desse medicamento especificamente? Esse que eu falei com o senhor que tem Soliqua. Soliqua. Esse remédio foi liberado, mas eu acho que ainda não está à venda. E ele não está indicado para todas as pessoas. Quando eu li o jornal, depois que vocês me chamaram a atenção, eu vi que dava a impressão de que todas as pessoas poderiam usar aquele remédio com uma injeção de insulina ao dia. Não é bem assim, esse remédio tem indicações. Primeiro e basicamente para os diabéticos do tipo 2 que usem insulina. Então, muitas dessas pessoas usam insulina e mais comprimidos, ou insulina de ação prolongada, mais insulina de ação rápida antes das refeições. Esse remédio juntaria as duas coisas com uma vantagem a mais, que ele promove também um pouco de perda de peso, o que é fundamental para os diabéticos do tipo 2. Camila, tem alguma pergunta já de pessoas de casa sobre essa questão? Tem sim. Olha, o Mavilson Borba, ele perguntou qual o índice glicêmico ideal para o diabetes tipo 2. Eu não entendo a pergunta. O índice glicêmico, eu acho que ele quer saber. Hoje em dia não se controla mais o diabetes apenas pela dosagem da glicose no sangue. Doutor Leão Zaguri, só um minutinho que eu acho que está dando um probleminha no seu microfone e aí as pessoas em casa não estão ouvindo direito, então a gente vai dar uma mudada aqui para vocês conseguirem ouvir todas as respostas. Enquanto isso, a Camila toca aqui com mais alguma pergunta, né, Camila, do telespectador. As pessoas de casa podem, por exemplo, ter dúvidas em relação, inclusive, à diferença entre diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2, ou como é que é essa doença que é silenciosa e que eu já sei, porque o doutor Zaguri estava conversando isso comigo nos bastidores, que até o ano de 2035,
2025, nós teremos cerca de 400 milhões de diabéticos no mundo, o que é muito grave e que o Brasil ocupa o 4º lugar no ranking desse número de diabéticos. Daí a preocupação e daí os especialistas terem que estudar, pesquisar e cada vez mais alertarem as pessoas para se prevenirem contra essa doença. Enquanto a gente ajeita aqui o áudio com o Dr. Zaguri, vou perguntar aos outros convidados, alguém aqui já teve problema com açúcar, diabetes, enfrenta esse tipo de problema, Grace? Eu estava até comentando com o doutor que quando cheguei aqui, estava acabando de marcar a minha consulta na endocrinologista quando encontrei com ele. Sim, eu tenho apontado uma elevação da glicose, né, no sangue. Isso tem me deixado um pouco preocupado. Mas esse remédio que ele fala ali deixa a gente muito esperançoso, né? Mas eu acho que não é para você, com certeza. Pois é, tá vendo? Viu? Mas os componentes que o senhor disse já deixa a gente... Eu acho que você teria uma gama de remédios para utilizar. Mas eu queria dizer o seguinte, o grande avanço, na minha modesta opinião, é o conhecimento que as pessoas passaram a ter sobre diabetes. Eu sou pioneiro na educação de diabéticos. Em 1972, muitas de vocês ainda não tinham nascido, eu já introduzi a educação do paciente diabético como o elemento básico. Para o diabético, o mais importante é ter a glicose no nível normal. Hoje em dia, como eu estava respondendo para o telespectador, não se controla mais exclusivamente pelo nível de glicose. Se controla pelo um acumulado de glicose durante 3 meses, que se chama hemoglobina glicada. Há um nível que você vê se a média do nível de glicose ficou boa durante esse período. Mas, como eu estava dizendo, a educação dos diabéticos tomou um sentido muito importante no tratamento. É o primeiro item. As pessoas precisam aprender sobre diabetes para não seguir apenas o que ouvem, na televisão ou o que veem principalmente na internet. As informações são confusas, desorientam a pessoa e, às vezes, interferem no tratamento médico. Eu acho que isso é o mais importante. Eu queria aproveitar para te dizer que eu avancei nessa questão da educação criando uma revista digital. Nos juntamos uns 5 jovens diabéticos bem controlados, que isso é o mais importante, a pessoa manter o nível de controle bom, não vai ter as complicações secundárias se ele fizer e mantiver isso sob controle. Então, nós nos juntamos e fizemos uma revista que se chama Em Diabetes, é uma revista digital. Eu estou passando aqui a Camila. A Camila pode mostrar para vocês. E que a intenção é arrumar essas ideias de uma maneira correta, para que as pessoas não embarquem na ideia, na canoa furada, não fosse eu lá do norte, na canoa furada de seguir ideias erradas. Estava dizendo aqui ao Grace que o mais importante é que você mantenha o seu nível de glicose normal. As pessoas ficam muito preocupadas com o número de comprimidos que tomam. Isso não é importante. Seu inimigo não são os comprimidos. Seu inimigo é o nível de glicose, que se ele permanecer alto, ele vai favorecer você a ter complicações oculares, você pode ter cegueira, aumentar o índice, a possibilidade de você ter infarto, o seu rim pode vir a fraquejar. Então, se você mantiver esses níveis bem controlados, seja com comprimidos, com atividade física, com controle alimentar, com o que for, você vai atravessar a vida. Existem diabéticos centenários hoje em dia. Existem pessoas que atravessam a vida inteira e não têm nenhuma complicação, mas que fazem o tratamento adequado. Agora, doutor Leon Zaguri, ela é realmente uma doença silenciosa. Muita gente tem diabetes e não sabe. É mais ou menos 1 para 2 que não sabe. Eu sempre digo aos meus pacientes que se eu tivesse que pedir alguma coisa a Deus, eu pediria que glicose alta doesse. Porque se doesse, a pessoa vinha se cuidar. O problema é que pode atravessar anos sem sentir nada. Hoje em dia, nós estamos numa fase muito boa em que a gente está recebendo os pacientes mais precocemente, mais cedo.
Então, se você começa o tratamento mais cedo, você evita todas essas complicações. Você tem medicamentos, você tem equipamentos de primeira linha, você tem informação de boa qualidade. Por exemplo, acabou de sair um equipamento em que você coloca um sensor no braço e a cada momento você pode ver o seu nível de glicose. Quando eu comecei a trabalhar, você, para conseguir a dosagem de glicose, você tinha que fazer no laboratório e levava uns 3 a 4 dias. Agora, em 1 segundo, você pode ter isso. E eu acho que essa informação de boa qualidade precisa chegar às pessoas, porque isso modifica até o comportamento do médico, que vai também procurar se atualizar e se manter informado com a boa informação, porque realmente o que tem me assustado é o que eu vejo na internet. Me assusta, porque se informa errado, se informa mal e se prejudica as pessoas. E não há nenhum controle sobre isso. Eu não entendo bem de internet, mas o que se ouve é que a internet é um território livre, mas não pode ser um território livre que faça mal às pessoas. Eu acho que é preciso algum caminho. Eu escolhi me juntar a pessoas diabéticas que controlam bem os seus níveis glicêmicos e que são jovens, podem servir de exemplo e passar essa informação gratuitamente. A revista é de fácil acesso. Nos primeiros números já atingimos... É uma revista digital. Uma revista digital. Ou seja, todo mundo pode acessar. Todo mundo pode acessar. E lá eu sempre escrevo um artigo, mas tem também, esses meninos são influenciadores digitais. Agora, doutor Zaguri, desculpe interrompê-lo, Claro. Mas como é que a pessoa, por exemplo, ela pode assim, saber que ela tem diabetes? Algum sintoma, assim, que o senhor diz, não, ela é silenciosa realmente, mas tem alguma coisa que pode alertar? E dizer para essa pessoa, olha, vai ao médico, pode ser diabetes. Bom, uma relação muito nítida é a obesidade com o diabetes. Quanto mais tempo e as pessoas mais obesas, têm mais possibilidades. Agora, os sintomas clássicos da glicose alta é urinar muito, ter muita sede, emagrecer apesar de comer muito. Esses são os sintomas clássicos. Existem outros, dormência nas pernas, peso nas pernas, desconforto, e isso pode alertar. Mas, hoje em dia, eu tenho visto uma coisa que eu, pessoalmente, julgo muito bem, é que se tem dosado mais no sangue a glicose mais cedo. Quando vai ao médico, a pessoa vai ao médico, faz um exame, e aí eu aproveito aqui para dizer ao meu mais recente amigo que se considera diabético uma pessoa que tem um nível de glicose em jejum acima de 126. E o melhor, entre 100 e 126 são pessoas que têm uma tendência para se tornar diabéticos. São chamados pré-diabéticos. Hoje em dia, a gente já tem como interferir nesses pacientes. Por que isso é importante? Porque, por exemplo, quem tem 126 ou mais, a possibilidade dele vir desenvolver as complicações secundárias, essas lesões de olho, de rim, enfim, são muito maiores. Mas quem está abaixo disso, mas não está abaixo de 100, também tem lá uma possibilidade. E a gente tem como atuar. Ok. Doutor Leandro Zaguri, eu vou deixar agora que o pessoal de casa continue as consultas com o senhor, né? Porque muitas perguntas virão. E vou seguir nessa linha do senhor falando em educação, na necessidade de livros, para apontar que a gente tem hoje aqui uma roteirista e escritora que apostou também nessa questão da educação, principalmente para mostrar como se faz um roteiro. E ela foi a roteirista de Dois Irmãos, a série da TV Globo, baseada no livro de Milton Atum. Não é isso? Muito bem. Obrigada, Maria Camargo, pela sua presença. Vamos contar sobre o seu trabalho, né? Quantas vezes você leu o livro do Milton Atum para fazer esse roteiro? Li 27 vezes até agora, né? Algumas depois de ter feito já o roteiro, quando eu estava preparando a publicação do roteiro. Mas li muitas vezes e a cada vez parece novo ainda, né?
É mesmo? Cada vez que você lê o livro, você ainda tem outras ideias. várias coisas que eu não tinha percebido ainda. Maria, vamos contar para o pessoal em casa como foi a realização de forma objetiva desse roteiro de um livro que tem flashback, vai e vem. Quer dizer, houve toda uma metodologia de trabalho. Sim, é uma metodologia que eu fui descobrindo ao longo do trabalho, né? Porque cada história, ela vai dizendo qual é a forma que ela quer ser contada, né? Que ela deve ser contada. E aí, enfim, eu comecei fichando o livro inteiro, quer dizer, li várias vezes e peguei cada cena, o que seria cada cena potencial e fui separando isso, fazendo uma fichinha para cada cena, totalmente fora da ordem cronológica, como é no livro. Então, eu fiz um fichamento do livro como ele é, depois eu botei tudo em ordem cronológica. Quantas fichinhas você fez? O livro teve 565 fichas, acho que é isso. Você botava ficha em tudo quanto era lugar? A minha casa virou um... E aí eu botei o livro inteiro em ordem cronológica, porque aí eu entendi qual era a história que estava sendo contada, né? Qual era o percurso de cada personagem, qual era o momento em que acontecia uma transformação na vida daqueles personagens e tal. E aí depois eu fui remontar, porque eu sabia que o roteiro não ia ser em ordem cronológica. Eu sempre senti que a natureza da história tinha a ver com o tempo, com as passagens de tempo e que o tempo era um personagem da história mesmo. Vamos fazer o seguinte, Maria, vamos situar o pessoal em casa e você faz um resuminho da história para quem não viu a série, né? E para quem viu a gente lembra, né? É a história é um livro do Milton Atum, que ganhou o prêmio Jabuti. O Milton é um grande escritor, talvez o maior escritor brasileiro hoje. Ele nasceu em Manaus, uma família de origem libanesa. E a história da família, ele garante que não tem nada de autobiográfico, embora a gente vai descobrindo uns elementozinhos assim. Mas, então, é a história de uma família de origem libanesa que vive em Manaus. Essa história atravessa o século XX, de certa forma, porque são imigrantes árabes que chegam. Então, a história começa ali no início do século mesmo e vai até fim dos anos 70, uma coisa assim. Então, é a história desta família, né, que é o centro, uma família que vive no sobrado, no centro de Manaus. E tem a mãe, que acho que é a protagonista da história, que é a Zana. Ela tem filhos gêmeos e ela se apaixona por um dos filhos, né? Tem uma predileção evidente por um dos filhos, que é o que, em princípio, nasce mais fraco. E esse desequilíbrio, né, dos amores ali na família enfim, isso é a origem da tragédia, né? Porque é uma história trágica, realmente. E aí tem um narrador que conta essa história, que é o filho da empregada, que é uma índia que vive nessa casa, né? Que cresce, vai trabalhar nessa casa menina ainda, e que vive nos fundos, né? Faz parte da família, mas não faz muito, e ela tem um filho que é o narrador do livro. Portanto, é um ponto de vista muito particular, né? Não é um narrador neutro. Aliás, nenhum mas esse é ostensivamente um narrador, tem um ponto de vista ali muito específico. E, enfim, então a história dessa família e também a história de Manaus nesse tempo, né? A transformação da cidade, a transformação do país, de certo jeito. A gente vai acompanhando essas fases ao mesmo tempo, família, cidade, país. Pois é, e a gente vai continuar acompanhando a Maria Camargo com as histórias dela e o roteiro daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. A gente volta já já. Voltamos com o Sem Censura de hoje. E Camila, o que a gente tem aí? Muitas dúvidas a respeito da diabetes, né? A Alessandra Moreira, ela pergunta, doutor Leão, quais os cuidados que os pré-diabéticos devem tomar? Bom, sobretudo manter o peso, praticar atividade física, são os duas indicações básicas. Agora, eu aconselho que, se tem pré-diabetes, que converse com o seu médico, porque existem medicamentos que também podem atuar nessa fase. E a Tereza,
ela pergunta se o senhor considera as campanhas de detecção com dosagem de glicemia em evento eficaz no alerta ao diabetes. Sem dúvida, eu acho que essas campanhas, elas identificam o diabetes. Qual é a minha preocupação como um médico voltado para o social? Eu fico muito preocupado que se diagnostique diabéticos e não se ofereça lugares para que eles se tratem. Então, eu fui presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, fundador dessa sociedade. Nós fizemos uma intensa campanha para que se fizessem programas de atenção aos diabéticos no país inteiro. É preciso que tenham médicos capacitados para dar esse atendimento inicial. Já que fez o diagnóstico, é preciso tratá-los para que eles tenham alguma perspectiva no futuro. Ou seja, vamos educar, né? Vamos nos prevenir com conhecimento, né? Maria Camargo disse que a gente ia voltar com você. Vamos apresentar o seu livro, né, para o pessoal. Ela está com ele na mão, a gente também tem aqui do lado. Chama-se Dois Irmãos. Roteiro da série. Isso, você lançou na Flip 2017. Isso, Vai ter um novo lançamento? Vou lançar no Rio, na quinta-feira. Essa quinta-feira agora? Essa quinta-feira. Ah, muito na bem. Livraria da Travessa do Shopping Leblon, a partir das 7 da noite. E vou lançar em São Paulo, no dia 14, segunda-feira que vem, na Livraria da Vila da Lorena. Vai ter um bate-papo eu e o Milton Ratum, e é mediado pela Bianca Ramoneda, e que acho que vai ser muito bom, é sempre muito bom conversar com o Milton. E o livro, basicamente, eu publiquei o roteiro, que foi aprovado e gravado, porque a publicação de roteiro é uma coisa muito rara no Brasil e tem muita gente que tem curiosidade de saber. E aqui, enfim, eu faço comentários, não só está publicado o roteiro, mas tem também notas, né, determinadas cenas, como é que elas foram construídas, uma comparação com o trecho do livro, dizer como é que eu resolvi aquilo na cena, sobre o processo de pesquisa, sobre as relações com a direção, né, o que muda na edição, como é que era de um jeito no roteiro e como é que ficou, enfim. Então, tem comparações, assim. Então, como objeto de estudo mesmo, né? Quer dizer, é um livro que tem comentários seus o tempo todo. Quer dizer, tem o roteiro e tem seus comentários. Tem, enfim, varia de capítulo para capítulo, de episódio para episódio, mas tem, às vezes tem 4 comentários num capítulo, outro 2, às vezes um pouco mais. E tem imagens também dos cadernos de notas, esquemas que eu fazia dessas fichinhas que eu falei e tal, como é que... Enfim, é um pouco desmembrar o processo de trabalho mesmo do roteirista, porque a gente tem um trabalho muito solitário, né? E às vezes você vê a coisa na televisão e não sabe como é que aquilo nasceu, né? Enfim, o roteiro é a primeira etapa do processo, mas ele não é só o início do processo, né? Ele é a estrutura de tudo que você vai ver na televisão depois, né? E é interessante você falar isso, porque muita gente quer ser roteirista, né? E muitas vezes pergunta, mas o que eu faço, onde eu faço um curso, como eu aprendo? Você teria alguma indicação para as pessoas, por exemplo, que nesse momento estão pensando nisso? Olha, hoje em dia você tem muitos cursos assim pontuais, né? Tem lugares que tem cursos muito bons, o Barco em São Paulo, aqui no Rio tem o Telezum, tem a Escola de Cinema Darcy Ribeiro, né? Tem universidades, né? Eu mesmo me formei na PUC em cinema, que você pode fazer umas matérias específicas de roteiro. Mas com certeza um livro desse vai adiantar ajuda, muito. A gente vê que tem muito pouca coisa disponível, né, de publicação, principalmente nacional. Você encontra, às vezes, na internet. Mas os americanos, por exemplo, publicam praticamente, enfim, muitos roteiros são publicados e as pessoas estudam e aprendem a fazer roteiro lendo, não só vendo as séries e os filmes, mas é muito interessante, assim, você ler ler o roteiro, ver como ele é, comparar com o filme como é que ele ficou, porque às vezes tem diferenças, né? No caso do Dois Irmãos tem bastante diferença, algumas eu aponto aqui, né? Ou aponto para o espectador, para o leitor, prestar atenção se ele for rever a série, como é que esse processo se deu. Porque eu acho que uma coisa que é interessante, né, é que um roteirista, quando ele faz o que a Maria Camargo fez, na verdade ele está recriando, né? Sim. Quer dizer, tem a história do Milton Ratum, mas o que a gente está vendo é uma produção audiovisual. Sim, tem que recriar. A gente o Milton usa uma imagem muito bonita, até tem um texto dele aqui no livro, que ele fala sobre essa conversa entre duas linguagens. É como se fossem duas pessoas que falam línguas diferentes, mas elas se entendem às vezes pelo olhar. E o olhar é um atributo do cinema e da televisão também,
de um tipo de televisão, pelo menos. Né? Por isso, inclusive, é muito comum as pessoas dizerem: ah, eu li o livro, gostei muito mais do que o filme, ah, o filme não tinha isso ou aquilo, né? Ou a série, mas é porque são diferentes, né, Maria? São duas linguagens muito diferentes, né? A experiência de ler um livro, você imagina, né? Só você pertence o que você está imaginando daqueles personagens. Você imagina os personagens do jeito que você quiser, às vezes mistura memórias, né? E quando você vai ver um filme ou uma série, aquilo está escolhido, né? Aquele ator que está fazendo aquele papel, o diretor e o roteirista escolheram aquela forma de contar. Então, muitas vezes, a sua imaginação sempre vai, né, vai para outro lugar. Então, aquilo não é exatamente como você imaginou. Acho que vem daí a frustração. Mas o ideal é não comparar, porque são duas linguagens diferentes, né? É um diálogo mesmo. Bom, a gente deixa vocês com essa expectativa, né, de ver o livro da Maria. Eu vou pedir agora a Carol para seguir aqui para o nosso palco, né? Para a gente ouvir mais uma vez a Carol Nani cantando, que foi belíssimo. E vou me despedindo dos meus convidados de hoje. Obrigada a todos vocês pela presença, pela conversa. Camila Abreu também, muito obrigada. E aproveito para me despedir também de vocês de casa. Eu quero agradecer a todos os profissionais da TV Brasil que trabalharam comigo nesse período em que eu substituí Vera Barroso nas férias. Quando ela entrou de férias, ela disse que ela amava de paixão a substituta dela, que seria eu. Pois eu digo o mesmo da Vera, que é uma profissional que eu admiro muito. Mas eu quero agradecer principalmente a vocês de casa. Gente, muito, muito obrigada por todo o carinho, por toda a força, por todo o incentivo. Eu com certeza vou levar na memória e no coração as melhores emoções aqui desse Sem Censura. A gente encerra aqui agora na TV, mas a gente ainda continua conversando um pouquinho mais com os nossos convidados na página do Facebook. E amanhã às 5 da tarde, Vera Barroso aqui no Sem Censura. Tchau, gente. Vamos com a Carol e música. Vou contar uma historinha aqui. Li na fanpage do blog de um cronista uma matéria baseada no que disse um comentarista de programa da TV a cabo, que pesquisou nas ruas sobre o episódio, que ouviu de um espectador, que ouviu de um locutor de rádio, que o cenário já foi todo explicado numa sessão da Câmara dos Deputados, interrompida por um político exacerbado sobre o caso que já foi engavetado mais de 5 vezes, segundo o artigo de uma revista isenta americana que um artista fotografou e postou indignado, sendo compartilhado por 1,5 milhão de indivíduos semi-alfabetizados, número este comprovado pelo IBGE, segundo dados estatísticos que depois viraram memes infantilizados que não podem ser contestados. Afinal, todo mundo concordou lá no trabalho que a foto com a frase do lado mitou. Li na fanpage do blog de um cronista uma matéria baseada no que disse um comentarista de programa da TV a cabo, que pesquisou nas ruas sobre o episódio e ouviu de um espectador, que ouviu de um locutor de rádio, que o cenário já foi todo explicado numa sessão da Câmara dos Deputados, interrompida por um político exacerbado sobre o caso que já foi engavetado mais de 15 vezes, segundo o artigo de uma revista isenta americana que um artista fotografou e postou indignado, sendo compartilhado por 1,5 milhão de indivíduos semi-alfabetizados, número este comprovado pelo IBGE, segundo dados estatísticos que depois viraram memes infantilizados que não podem ser contestados. Afinal, todo mundo concordou lá no trabalho que a foto com a frase do lado
muito obrigada. Realmente, olha, obrigada também a você, Glauber, pelo trabalho de vocês dois aqui no programa. Carol, você volta para cá para a gente continuar falando com você sobre Mitou agora, né? Vamos. Isso, vamos lá. Carol, realmente, agora quando você cantou essa segunda música, então, a gente percebe claramente o que você quis dizer em relação ao processo seu de criação. Sim. Em que você usa um pouco dessa contestação, né? Você provoca um pouco com as suas letras, né? Inclusive com a música que você chegou, afinal, no prêmio, né? Sim, de música que é brasileira, na disputa. A disputa é uma música sobre machismo. Essa é uma música sobre rede social. A primeira que eu cantei é uma música uma crítica sobre a própria música, né? A ideia é ir brincando com assuntos que são sérios, mas falar deles de uma forma bem humorada para também não assustar muito, porque são assuntos difíceis, delicados, muitas vezes, né? Você pegar muito pesado não adianta muito. Então, assim, eu apelei mesmo para o humor, a brincadeira é essa, o meu show é desse jeito, ele corre com leveza, assim, e as pessoas saem, nossa, aquele negócio que você falou na música. Sempre tem essa sensação. Não, e é interessante você falar, você terminou com essa música que fala de redes sociais, né? E a gente entrou direto nas redes sociais, a gente saiu do programa na TV, entramos no Facebook, quer dizer, entramos, parece que você contou a historinha também que a gente estava tendo aqui no programa. Isso. Camila Abreu, o que tem mais aí do pessoal em casa? Separei aqui alguns comentários. A Ellen Jardim, ela comentou: estou acompanhando o programa aqui de Bagé, Rio Grande do Sul. Que voz doce e ao mesmo tempo linda da Carol Nani. Gostei muito de saber que ela fala sobre as questões da diversidade nas letras das músicas. Nesse momento, fiquei feliz por ser brasileira. Parabéns. Ai, poxa, obrigada. Eu que estou feliz. A Natânia, ela pergunta para Maria Camargo se você acha que a profissão de roteirista no Brasil é desvalorizada. Eu acho que já foi bem pior. Quando eu comecei a escrever roteiros, sei lá, em 98, a maior parte das pessoas não sabia nem o que era roteirista, né? Você tinha que explicar... Era difícil explicar. As pessoas achavam que os atores improvisavam tudo, né? Eu acho que hoje em dia você tem... as pessoas conhecem um pouco mais, eu acho que tem escolas de roteiro que não existiam, mas eu acho que ainda é um longo caminho ainda. Acho que é um longo caminho. Hoje em dia a gente tem associações de roteiristas, que é uma coisa que não tinha. Hoje em dia tem uma grande associação de roteiristas que é a ABRA, que, enfim, até para ajudar a negociar até contratos, porque isso foi uma coisa que ficou muito... Assim, a maior parte das vezes os diretores eram roteiristas sempre, então isso é completamente diferente, né? Do que você ser um roteirista profissional, que você eventualmente até pode dirigir, mas a tua profissão é escrever roteiro, seja para televisão, seja para cinema, uma profissão que está crescendo. Ainda bem. Mais alguma coisa? Muitas perguntas sobre o diabetes. Ai, gente, então vamos lá. Doutor Leandro Zaguri, vamos lá, mais uma pergunta. O Ilídio, ele pediu para falar sobre resistência à insulina. Bom, isso é um diagnóstico. Tem que pegar o microfone? O microfone? Isso, é porque o senhor está sem o áudio no seu microfonezinho. Isso é um diagnóstico novo, relativamente novo. É uma fase em que as pessoas têm uma secreção maior de insulina e ela não atua adequadamente. E muitas pessoas que têm resistência insulínica desenvolvem diabetes. É extremamente aconselhável para essas pessoas que mantenham o peso baixo e que pratiquem atividade física e que consultem o seu médico, porque existem remédios que podem ser utilizados nessa fase. A Cristina Lima, ela disse que ela já teve diabetes de fundo emocional e após tomar um calmante nunca mais teve. Ela queria saber por que isso acontece e se pode desenvolver algum outro tipo de diabetes de fato. Bom, eu acho que ela tem um marcador, que ela é uma pessoa que provavelmente ou possivelmente vai desenvolver diabetes. Não existe diabetes emocional. Existe a emoção provocando, como se fosse o gatilho, o desencadeador do diabetes. No caso, ela, ainda bem, conseguiu reversão. Isso ela fica em stand-by, porque ela provavelmente tem uma boa tendência para se tornar diabética. Eu digo sempre que são candidatos
em que eu desejo que não sejam eleitos. Na verdade, o senhor está falando dessa questão do gatilho, né, das emoções. Eu acho que as emoções, na verdade, né, elas alteram, né, muito. As emoções para o bem e para o mal. Eu conheço o caso de um jovem que desencadeou diabetes no dia da primeira comunhão. Ele era muito ligado e no caminho para a igreja ele teve que parar para beber água, ficou com muita sede, queria urinar e desenvolveu o quadro de forma aguda. E então as coisas boas e as más. Agora, tem que ter uma predisposição genética num caso desse, não, doutor? Não fica diabético quem quer, só quem pode. Ah. A pessoa tem que ter uma marca genética. Agora, os fatores externos ajudam nesse desencadear. Um deles pode ser a emoção, outro é a obesidade, outros são o uso de determinados medicamentos, enfim. Tem que ficar atento, né, doutor Nelson Zaguri? A gente está falando nessa questão emocional, eu ia perguntar a você, Antônio Grassi, teve, né, um internauta que perguntou, quando é que você vai voltar a atuar e tudo? E você, há muito tempo que você já trabalha na parte de administração de eventos, e não só isso, de instituições públicas. Quer dizer, essa parte sua, ela causa também, assim, muito estresse, é uma atuação que você tem, que você, na verdade, gosta, imagino eu, mas que é um outro Antônio Grassi que está aí, né? Na verdade, assim, na minha carreira, eu vi, paralelo à minha carreira artística, eu sempre me dediquei à questão da gestão pública para a área da cultura, né? Porque eu me formei em Ciências Sociais e, paralelo à minha atividade como artista, como ator, e isso sempre foi uma questão para mim, de paralelamente estar ligado àquilo. Assim, às vezes até acontecia o contrário. Quando eu estava dedicado exclusivamente à minha carreira artística, eu sentia necessidade de estar ocupado com outras coisas que me alimentassem do outro lado, né? Minha alma geminiana sempre foi meio assim, de tentar fazer as coisas simultaneamente. Às vezes é muito complicado, às vezes você tem que se dedicar, para o seu foco estar naquele lugar, você tem que se dedicar àquilo, né? E isso, de fato, acontece. Mas eu sempre tentei conciliar essas duas questões que, na verdade, não estão distantes uma da outra. Eu nunca fiz teatro, por exemplo, me preocupando exclusivamente com o que estava em cena, no palco. Eu sempre me preocupei com a produção, com o que tinha em volta, com a forma que aquele projeto estava sendo encaminhado, sendo desenhado. Essa sempre foi uma questão para mim. Assim como na televisão e mesmo no cinema, eu sempre fico atento ao que tem em volta, né? De estar ligado no que faz aquilo acontecer. Nunca me envolvi diretamente em produção, no caso da televisão, mas sempre me dediquei a pensar nisso, na direção de arte, né? O trabalho do roteirista, por exemplo, que a Maria estava contando aqui agora, eu acho um trabalho incrível. Eu acho uma profissão sensacional, porque a gente está sempre, inclusive, dizendo que gosta muito de cinema e de quando em quando a gente ouve aquele comentário, faltam roteiristas, né? Na verdade, o roteiro é a alma da história, né? Quando ela falou até da história do que os atores não improvisam tudo, né? E, na verdade, é a alma mesmo. É diferente quando pega um bom roteiro. Um ator como você, quando pega um bom roteiro, já sente que aquilo vai dar certo. Aquilo é incrível. E é um trabalho, é uma arte incrível. Ela pegar um livro que tem uma referência literária, que as pessoas conhecem como literatura, e conseguir dar vida àquilo, transformar aquilo em personagens, é uma ciência incrível, é uma arte. É muito difícil de ser desenvolvida, mas é fato, é isso mesmo, né? E às vezes a gente até ouve comentários assim, eu preferi o livro ou eu prefiro o filme. Isso acontece muito, né? É mais raro, prefiro o filme, né? Mas nem sempre. Algumas vezes eu preferi o filme. E que é fato mesmo, né? Que você tem... O legal é que você pudesse ler o livro e também ver a série, no caso dela, por exemplo. É o ideal. Eu acho que essas duas coisas são
Uma das razões pelas quais eu escrevi, eu achei que tinha que virar série quando eu li o livro pela primeira vez, porque eu achava que as pessoas tinham que chegar no livro do Milton. E às vezes a televisão tem, né? Você coloca coisa para um público maior e gente que nunca tinha ouvido falar do Milton passa a ouvir falar e vai atrás do livro. Assim, o livro aumenta. E a série. Que ótimo. Muito bom isso. É o ideal. Show Você transitou é o público nos dois canais. Os dois são bons. Você é o público ideal, mas teve um verdade. aumento das vendas mesmo. O Dois Irmãos é um livro bastante vendido, mas teve um aumento, assim, espetacular, né? Por conta da série, por causa da por série. conta da série. É maravilhoso isso, né? Agora, Maria, do dia em que você leu o livro até o dia em que vocês conseguiram colocar essa série no ar, quantos anos? 15 anos. 15 anos, gente, é muito tempo. Por que tanto tempo? Teve muitas etapas, né? Primeiro, conseguir viabilizar e convencer alguém a produzir, né? Que no caso foi a TV Globo, mas que também estava para ser produzida, voltava atrás, porque é um projeto caro, né? Que se passava na Amazônia, de época, então isso ainda dificulta mais as coisas. Um épico, né? Então, isso ficou para acontecer, voltava atrás. Aí, quando finalmente, aí foi finalmente gravado em 2014. Nesse período aí eu escrevi, essa versão que está no livro aqui é a terceira versão, que é considerada a versão final, né? Porque ao longo desses 10 anos eu não fiquei escrevendo o tempo todo, né? Eu primeiro tentei fazer para longa-metragem, aí não aconteceu, eu guardei o argumento, aí depois entrou o Luiz Fernando Carvalho, que foi o diretor da série, e aí a gente fez uma versão em 8 episódios, depois o Luiz Fernando... Aí depois a coisa parou de novo e depois virou em 10 episódios, que é essa versão que está publicada aqui. Não, é um feito isso, né? Aliás, Carol Nani, a gente queria saber de você, que já que a gente ouviu de novo você cantar, os shows seus em São Paulo, quando é que são? Eu queria que você dissesse direitinho o horário, onde é, a rua, para o pessoal que está em casa e que está lá no Facebook agora. Vai ser no Teatro Vira da Lata. Eu não sei a rua, é no bairro de Perdizes, 21 horas, essa quarta-feira. Ingresso rápido.com, dá para comprar, mas vai vender na hora também. E o ingresso, você sabe o valor? Quanto O ingresso é R$40 inteira e 20 a meia. Você tem previsão de outros shows em outras cidades brasileiras? Sim, em São Paulo vai ter dia 17 de setembro, no Sesc Bom Retiro, mas aí eu ainda estou para ver o horário, é 16 da tarde, mas... tem que confirmar. Vai ter no dia 16 de setembro em Suzano, em São Paulo. E Fortaleza vai ter dia 23 e 24 de setembro. Tem tudo na página, eu vou atualizar a agenda, mas são essas as cidades. A página é a sua página? É, a fanpage no Facebook. A fanpage no Facebook. Isso. Basta procurar e Carol Nani, que Carol tá Nani, tudo lá. que vai achar tudo lá. Isso. Tem alguma pergunta mais, Camila Abreu, dos nossos internautas? Temos comentários para visitar Inhotim. A Ana Maria Rita, ela disse que vocês devem conhecer, quem não conhece Inhotim deve ir, que vocês vão amar. E Também acho. a Rogéria Gomes, ela pede para dizer novamente qual é o nome do livro da roteirista. Ah, sim, vamos mostrar então. Mostra, Então, por favor. Aqui, quem é que passa? Dois Irmãos, roteiro da série. Dois Irmãos, roteiro da série. Da Tem editora alguma... Cobogó. Da editora Cobogó. É isso? Eu acho que, sim, ainda sobre essa história, eu acho que publicar um roteiro é realmente uma coisa incrível de você conhecer esse caminho, né, do livro para a ficção. Eu acho uma super ideia, bacana. E tem mesmo. aqui, você tem, isso tem os facsímiles, por exemplo, as linha do tempo, coisas que... Fazem assim, parte quando eu do elenquei tudo em ordem cronológica, tá tudo aqui, as fichas, enfim, ajuda a entender melhor também, né, o processo. Porque às vezes você pega um livro ou uma história que você acha que vai ser impossível ser roteirizada, né? Eu já fiz alguns trabalhos que falaram, isso aí não tem como dar roteiro, e dava, né? Roteiristas como Leopoldo Serran, roteiristas incríveis que a gente tem no Brasil hoje, que fazem esse milagre. Bom, gente, eu vou pedir ao doutor Leão Zaguri, só agora, no finalzinho, o senhor repete, por favor, o seu site da sua revista, que a gente vai terminar. A revista pode ser encontrada no site www.emdiabetes.com.br. Muito Aqui, ó, bem. só repete só de novo repete, no porque está microfone. sem microfone, a gente esqueceu disso. www.emdiabetes.com.br. Muito bem.
Gente, olha só, ficam todos os recados dados, não é? E eu agora aqui no Facebook agradeço mais uma vez a vocês pelo programa brilhante que fizeram. Eu tenho certeza que foi ótimo, o pessoal que está em casa também. Muito obrigada. Camila Abreu, muito obrigada. Eu que agradeço, adorei trabalhar. Isso. Passei as tardes com você aqui no Sem Censura, amei. Pois é. Eu encerro a minha participação no Sem Censura aqui também na página do Facebook, lembrando a vocês que amanhã a querida Vera Barroso está de volta ao programa às 5 da tarde. Muito obrigada por tudo, gente. Tchau.